que foi a ciência antiga? Quais foram os primeiros cientistas deste pensamento? E o principal método usado por eles para que chegassem às suas devidas conclusões. Abordaremos neste vídeo a resposta para alguns desses questionamentos. O ano é 4 a.C. A Grécia Antiga estava fervorosa na busca por conhecimento. Os pensadores da época queriam acabar com o pensamento místico e o uso do senso comum para explicar fenômenos naturais. Contudo, as tecnologias eram bastante rudimentares comparado aos dias atuais. E os experimentos práticos não eram tão apoiados na época. A cosmologia era a base dos estudos. E a busca do arqui, ou seja, o princípio de tudo, era a pauta principal dos cientistas. Os filósofos, eles eram os cientistas da época, já que a ciência e a filosofia estavam associadas, caminhavam juntas. E entre eles estava Pitágoras, o pai desta filosofia, que afirmou ser a matemática e os números o arquê, pois observou que o cosmos era composto por esses números, ou seja, por descrições matemáticas. Tales de Mileto também fez parte desses cientistas e afirmou ser a água o princípio da vida, já que o corpo humano era composto principalmente por esse elemento, e ele estava presente em vários outros seres. Outros protagonistas foram Anaximandro, com a teoria de que surgimos do ar, porque também ao contrário de como Tales, na verdade, o ar também estava presente em tudo. Anaximenes afirmou ser o barro, o arquê. Empédocles dizia que nós éramos formados por 4 elementos básicos: o ar, o fogo, a água e, por fim, a terra. E Anásagoras afirmou que havia uma inteligência A inteligência cosmológica seria a criadora de tudo. Platão também foi um dos filósofos. Ele foi responsável por induzir a metafísica e o uso da racionalidade. Lembrando que a ruptura completa do empirismo ainda não ocorreu. Isso ocorrerá apenas na ciência moderna. Segundo Platão, havia 2 mundos, o das ideias e o mundo sensível. Para ele, nós vivíamos no mundo sensível e empírico, e apenas era uma cópia do que já existia no mundo das ideias. Nós, através das sensações, lembrávamos o que existia nesse mundo superior. Mas o foco deste vídeo será Aristóteles. Ele, que foi discípulo de Platão, mas não concordava com seu mestre. Negou a existência desses 2 mundos distintos e afirmou a existência de um universo estático, representando a perfeição, pois era imutável. Aristóteles usou, para chegar nessas conclusões,
o método de observação associado à lógica, que ele mesmo desenvolveu e aprimorou. Também definiu que havia um primeiro motor, esse, o responsável por gerar a energia de criação de todos os seres. E lembrando também que na época aqui citada, buscava apenas a causalidade das coisas, ou seja, o fim de tudo, o que hoje chamamos de teleologia. Dessa forma, compreendemos porque a maioria dos filósofos foram superficiais em suas respostas. Eles não precisavam ir tão a fundo e explicar cada passo a passo dos seus experimentos. Além do fato, já aqui citado, de que havia a valorização do experimento teórico, em detrimento das experiências práticas. Mesmo não sendo apoiado socialmente a realização destas pesquisas práticas, Aristóteles a realizou. Foi através da dissecação de animais que ele classificou e ordenou diversas espécies. Esse seria, no caso, o princípio inicial do que hoje é a anatomia. Fatores esses também, ou seja, de classificar e ordenar, caracterizam a ciência antiga. Concluindo, Platão introduziu o racionalismo e a metafísica, tentando se distanciar do senso comum presente na época. Lançou então as teorias da existência de dois mundos: o mundo sensível ou o mundo das ideias, que constituíram o conjunto do hiperurânio, ou seja, acima do céu. Neste mundo existiam ideias para todas as coisas, ideias de valores, ideias éticas e ideias morais. Para Platão, ninguém poderia alcançar, a não ser quem possuísse as condições necessárias sobre o conhecimento verdadeiro, no caso, apenas os filósofos. E o mundo sensível, ou das formas, era basicamente um conjunto de cópias do que já existia no mundo sensível, e foram constituídas a partir de um artífice denominado demiurgo. Aristóteles, seu discípulo, o contrariou, usou o método dedutivo e a lógica, negou os dois mundos, havendo apenas um mundo empírico das sensações. Nascia assim o início do que hoje chamamos de teoria da abiogênese. Ou seja, nós e os outros animais e plantas também nasceriam de uma matéria inorgânica, provida de uma força maior exterior. Lembrando que essa teoria ainda não era chamada da biogênese. Só vai ser chamada assim posteriormente, com o surgimento de outros cientistas da ciência moderna. Ao longo desse estudo, procurou-se evidenciar que Aristóteles, além de oferecer uma grande influência para o pensamento antigo, teve importante contribuição para o pensamento atual. Além da fecundidade de seus dogmas em todas as áreas.